O Senhor te escolheu hoje, para que sejas para Ele um povo particular, como te prometeu, a fim de observares todos os seus mandamentos. O Senhor me escolheu. O Senhor te escolheu. Só de dizer isso, de pensar isso, o nosso coração já se enche de alegria. Eu não sou uma pessoa qualquer. Eu sou alguém que é alvo da predileção de Deus. Deus te escolheu. E te escolheu para que nesse momento a palavra dele fosse este enxerto de vida dentro de você. Para os irmãos que trabalham na música, mais do que um trabalho, mais do que uma função na igreja, nós temos um chamado. Você é alguém que foi chamado por Deus. O chamado de Deus, o Deus que te escolheu para ser dele. Atenção, o Senhor te escolheu para ser propriedade dele. Ele não te escolheu para fazer algo. Ele não te escolheu para ser ministro da música. Ele te escolheu primeiro para ser dele. Existe aqui a primazia do ser em função do fazer. Antes de me identificar como alguém que serve ao Senhor na minha paróquia, na minha diocese, eu preciso me identificar como alguém que é propriedade de Deus. A igreja chama isso do princípio, do primado do ser sobre o agir. Agere sequitur essere, diz a teologia. O nosso agir brota do nosso ser. Aí é que tem uma coisa interessante. Pode até ser que o nosso agir entre em crise. Ainda mais agora, nesse período, nesses últimos meses, onde vivemos um tempo de crise no nosso país. Vários irmãos partilhando a dificuldade, alguns irmãos inclusive que vivem da música. Eu ouvi a partilha de um irmão, que ele não está aqui, que até pouco tempo atrás ele conseguia sobreviver. Hoje ele precisa encontrar um segundo trabalho. Ele que é uma pessoa querida no Brasil todo. O nosso agir pode entrar em crise, mas o ser não. Quando o meu ser está bem definido, o agir não me altera tanto. E aqui está o grande problema que gera uma esquizofrenia vocacional. Quando eu não sei para que vim a este mundo. Quando eu confundo o meu estar neste mundo com aquilo que eu faço e não com aquilo que eu sou. Antes de fazer alguma coisa, antes de cantar a missa, antes de ter um ministério de música, antes de gravar um CD, antes de fazer show, DVD, clipe, etc. e tal, antes de qualquer coisa que diz respeito ao agir, ao fazer no ministério da música, eu sou propriedade de Deus. Eu pertenço a Deus. Eu sou dele. Eu sou dele, eu pertenço a ele. E por ser dele, nós entramos sempre num certo desconcerto. Quando pensamos, por que Deus escolhe alguns e não escolhe a outros, né? Eu sempre fiquei quanto a isso, porque no meu tempo de escola, antes de ir para o seminário, quantos colegas meus eram mais inteligentes, mais sábios, até mais retos. Mas Deus escolheu a mim. É um grande mistério. Talvez a pergunta que só vamos ter respostas, talvez, na eternidade. Por que Deus escolhe alguns e não escolhe a outros? Tantos mais capacitados do que nós, com mais santidade, com mais capacitação até técnica. Mas Deus escolheu a nós. Escolheu a nós. Só de pensar nisso, já temos aqui a oportunidade para fazer uma oração de cura da baixa autoestima.